Começando agora o programa de relatório com os irmãos da comunidade Ramá Sul. Paz do Senhor, meus irmãos, uma boa tarde. Estamos aqui iniciando mais um programa de relatório da comunidade Ramá Sul. Para você que já está aí nos acompanhando pela web rádio, a programação que é 24 horas, estamos aqui, eu, a sua irmã Arielle Araújo, hoje com a minha irmã Yasmin. A paz, Yasmin? A paz. Paz, a paz. Essa irmã, né, que tem procurado perseverar semanalmente aqui conosco, né, tem servido aqui no programa de relatório, tem aprendido também, né, Yasmin tem sido discipulada para poder nos cobrir. Eu que passei um período no Rio de Janeiro de 30 dias, precisava de alguém para me cobrir, agora eu já tenho, né, Yasmin? Fazendo discípula, diz ela. Fazendo discípula. E é isso, né? O Senhor, ele vai mandando trabalhadores. Essa irmã era petropolitana. Isso aí. Lá de Petrópolis, do Rio de Janeiro. E veio aí para acrescentar no corpo. Tem procurado servir, trabalhar. E um dos trabalhos e serviços tem sido o relatório que a gente faz aqui toda sexta-feira, né, para os irmãos que nos acompanham. A gente fica muito contente. Para você que já chegou aí no YouTube, Facebook, uma boa tarde, né, que você consiga nos acompanhar até o fim do programa de hoje, que também, como toda semana, tá especial, tem alguma programação, tem os nossos relatórios, tem algum testemunho, enfim, sempre tem algo aí para a gente poder contribuir na vida dos irmãos e também acrescentar, creio eu. E da mesma forma também somos muito abençoados quando você vai lá, curte, compartilha, né, copia o link, vai lá e envia no WhatsApp, coloca nos status para que outras pessoas possam acompanhar também. Então, se você já está aí assistindo, acompanhando, deixe seu comentário, seu alô, seu abraço. A gente costuma dizer, né, que esse programa ainda não é ao vivo, mas a gente tem esse desejo, eu e o Taylor, um dia de fazer ao vivo. Mas enquanto não é, a gente vai trabalhando com o que tem. Então, quando você deixa o seu comentário, a gente não consegue assistir agora e nem mandar um abraço agora, infelizmente. Mas na semana que vem, se você for fiel, vai conseguir receber o seu abraço, o seu alô. E da mesma forma, nessa semana, hoje, nós vamos mandar um abraço para os irmãos que comentaram na semana passada, né, Yasmin? Isso aí. Então, a gente não deixa de ser fiel com esses irmãos que têm procurado ser fiel conosco, deixado seu comentário, seu alô. Então, se você está pelo Facebook ou pelo YouTube, no Facebook é Web Rádio Ramá, né? Se você quer ir lá assistir pela página, nos acompanhar, ou pelo YouTube, tem também Web Ramá ao vivo. Nós temos a nossa transmissão para que você possa compartilhar e comentar também conosco. Mas para a gente dar início, então, ao programa de hoje, eu vou pedir para a Yasmin aqui orar, entregar diante do Senhor esse relatório. Nós dependemos do Senhor para a internet, dependemos do Senhor para que todas as coisas aconteçam, né? Operem exatamente como o Senhor quer. Então, para isso, a gente precisa orar, né, Yasmin? Colocar a nossa dependência diante do Senhor. E para você que está aí nos acompanhando, se puder tirar esse momento de oração, de intercessão, se puder fechar os olhos, feche os olhos, se não puder, esteja em espírito, junto com a nossa irmã, orando e intercedendo conosco. Amém? Amém. Amém, Senhor, nós louvamos o Teu nome, Deus, por mais uma oportunidade de estarmos diante de Ti, diante da Tua presença, Senhor. Eu quero poder colocar essa rádio diante de Ti, esse programa, Senhor, que tem alcançado tantas vidas, ó Pai, através do poder da Tua palavra, Senhor. E nós pedimos a Ti que Tu continue se manifestando através desse programa, de cada palavra, Senhor, que ainda mais e mais vidas possam ser alcançadas, ó Deus, por essa rádio, Senhor. É tudo tão simples, ó Pai, somos simples, ó Deus, mas tudo disso, ó Pai, que nós temos feito, ó Pai, o tempo que nós temos tirado, Senhor, é para que vidas sejam alcançadas, pessoas sejam edificadas, ó Pai, também. Ó Deus, e que Tu possa completar a Tua obra, Senhor, abençoando esse ministério ao qual, ó Deus, o Senhor
tem aperfeiçoado a cada dia essa rádio, Senhor, que tu continue a aperfeiçoar, ó Pai, o trabalho também. Eu coloco os irmãos que têm cooperado, Senhor, para que cada programa possa ir ao ar, Senhor, que o Senhor continue abençoando e adestrando as mãos dos meus irmãos para a batalha, Senhor, e que eles sejam aperfeiçoados em Ti a cada dia, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E para você que talvez está nos assistindo pela primeira vez, esse programa ele acontece toda sexta-feira a partir das 3 horas da tarde. É uma programação onde a gente compartilha normalmente os relatórios aqui das comunidades Hamás, né, daqui do Rio Grande do Sul. Nós, particularmente, estamos gravando aqui de Alvorada. Sim. Vamos prestar relatório aqui de Alvorada, como é que foi a nossa semana, como são as nossas programações, o que nós tivemos de compromisso, né, na semana que passou. E, de igual modo, temos também relatórios das outras localidades. Então, às vezes tem aí o relatório de Pelotas, que é junto com o nosso pastor Moisés, às vezes o irmão Maurício, às vezes a Martinha. Martinha não tem entrado muito, mas... os irmãos ali são fiéis, compartilham também. A gente tem lá o nosso pastor Nilson, que também procura perseverar compartilhando o relatório lá de Rio Grande, né? E temos também o nosso pastor Gabriel e a Amanda compartilhando o relatório lá de Santos, que não é Rio Grande do Sul, né? Mas a gente sempre fala, ele é o nosso pastor, ele cuida de todas as ramás aqui do Rio Grande do Sul. Então ele também dá relatório lá de Santos, apesar de morar em Santos, ele também dá relatório de como que são os compromissos dele lá, né, das igrejas que ele acaba visitando, como é que tem sido as direções para a vida dele. Mas, para os irmãos que já são recorrentes, sejam muito bem-vindos a essa semana, né, para esse relatório dessa semana. Nós ficamos sempre contentes de ter vocês aqui. Os irmãos vão lá, nos mandam no WhatsApp, fazem figurinha, folgam na gente. Mas a gente está aqui para isso, né? A gente está aqui também para passar vergonha, para errar. A Yasmin tem passado por isso, né, Yasmin? Misericórdia. Mas tem sido bom? Nossa, Yasmin, se você tá sincera agora, pode pelo menos fingir que tá sendo bom. Não, o programa é uma benção. As figurinhas que... Tô morrendo. Tem que orar para esses irmãos que criam as figurinhas, né? Né, Arielle? Mas, para os irmãos aí verem que nós somos pessoas sérias, né? Esse relatório, a gente tem compartilhado aqui com os irmãos, mas também na semana a gente tem relatórios lá de Santa Cruz, de Parque Paulista, tem relatório lá de, Xerém, tem Vila Isabel, exatamente. Então a gente tem aí os irmãos também. Cada dia tem algum relatório, alguma programação. Então, se você está aí nos assistindo pelo YouTube, Facebook, se quiser acompanhar a programação 24 horas da Web Rádio, pode baixar o aplicativo também, né? Então, às vezes não vai assistir, mas vai conseguir ouvir 24 horas. Então, é só baixar ali tanto para Android e iOS, Web Rádio Hamá, e conseguir acompanhar toda a programação. Mas para a gente também não se prolongar muito, hoje nós vamos, além dos relatórios, vamos ter uma irmã aí compartilhando um pouquinho sobre o Outubro Rosa. Vocês vão acompanhar aí o testemunho dessa irmã, que é uma bênção muito preciosa. Vocês já viram ela compartilhar aí com o seu esposo, como é que foi o retiro de casais. E agora ela está aí essa semana também para falar a respeito do mês, né? Outubro Rosa, que é um assunto que tem permeado aí, que normalmente é discutido durante o mês de outubro. Mas na sequência também vocês vão ouvir os relatórios, né, das demais localidades. E hoje nós vamos ter então um relatório sendo transmitido aqui de Alvorada com a Yasmin, uma pessoa diferente. Não vai ser eu e a Yasmin, né, Yasmin? É legal que as pessoas são pegas de surpresa. Verdade. É assim que eu gosto. Mas a gente vai, então, no próximo bloco, vocês vão acompanhar o relatório de Alvorada. E se você quer saber quem é a pessoa que vai apresentar
o relatório junto com a Yasmin. Se você está curioso com essa expectativa, fique aí. Depois do intervalo, a gente volta e vocês vão acompanhar o relatório aqui de Alvorada. Amém, Yasmin? Amém. Fique na expectativa como eu, porque nem eu sei quem. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem fala é seu irmão e pastor Taylor, da comunidade Ramá de Alvorada. E eu quero convidar você para estar cultuando ao Senhor conosco aqui na comunidade Ramá de Alvorada. Nosso endereço é na rua Campos Verdes, número 1086, bairro Maria Regina. Nossas reuniões acontecem toda quinta-feira às 20 horas e aos domingos às 9h30. Eu aguardo por você. A paz. Em dias difíceis e turbulento, todo coração precisa de esperança e todo ânimo de renovo. A Web Rádio Ramá apresenta o programa O Despertar da Palavra, um novo olhar sobre as situações do seu dia a dia, a fim de que você não desanime ao longo da sua caminhada. O Despertar da Palavra é todos os dias, às 7h20 da manhã, na sua Web Rádio Ramá. Olá, paz do Senhor, eu sou o Marcos Antônio e eu quero te fazer um convite. Se você é ligado nas redes sociais e gosta de acompanhar o que os irmãos e o povo de Deus está fazendo, e gosta do conteúdo do pastor Érico Rodolfo Bucinghi, eu quero te convidar a segui-lo nas redes sociais. Se você gostaria de saber o que o pastor Érico está fazendo fora do estúdio, vá lá pro Instagram, ele está lá, Érico R. Bucinghi, Érico R. Bucinghi. Colocando esse arroba, você vai conseguir acompanhar um pouquinho mais da agenda do pastor Érico. E se você quer saber alguma opinião sobre a política, sobre os acontecimentos, o pastor Érico também está no Twitter, com o mesmo arroba, Érico R. Bucinghi. Compartilhe, curta e se edifique com o homem de Deus e o que ele está fazendo durante seu dia. E que Deus te abençoe. Leia toda a Bíblia em 2022. A Web Rádio Ramá transmite a leitura diária da Bíblia em 4 horários para você. Às 6h30 da manhã, às 9h30, às 4h30 da tarde e às 9h30 da noite. Aproveite e solicite o seu calendário anual de leitura da Bíblia. É gratuito. O WhatsApp 21 2621 40 20. 2621 40 20. É a Web Rádio Ramá e você em busca do conhecimento de Deus. Você está assistindo o programa de relatório da Comunidade Ramá Sul. A paz do Senhor, estamos aqui de volta para mais um relatório da Comunidade Ramá de Alvorada. Criaram uma expectativa para minha presença, mas sou eu, Rita de Oliveira, esposa do pastor Taylor, e os irmãos já me conhecem há algum tempo. Tenho tentado estar aqui mais vezes, me comprometi com as irmãs de vir aqui em alguma segunda do mês, né, que é o dia que nós gravamos, aqui os irmãos já sabem, mas estamos aqui, né, mais uma vez. Não tinha tido o privilégio de estar ao lado dessa moça, que tem nos dado muita alegria, mas estamos aqui para o relatório. Vamos lá? Vamos começar? Sim. Começamos por domingo? Domingo. Domingo. O que aconteceu domingo? Domingo nós tivemos um momento com os jovens que foi espetacular. Nós fomos para um boliche e ali tivemos oportunidade, né, de reencontrar algumas pessoas que estão afastadas, e também foi um casal de uma jovem que trabalha conosco lá no Caminho Certo. Nós estamos no caminho certo. Fazendo propaganda da escolinha, que bênção. Gostei Tem disso. que vir pra cá, mas está no caminho certo, entendeu?
Mas foi uma bênção, né? Estar lá em comunhão com os irmãos. Não fomos só para comer e para se divertir. O objetivo foi, de alguma forma, nos aproximar, né? De trazer as pessoas para mais perto. E eu fiquei feliz no final, né? De um relato de um jovem, né? Ele namora a jovem que trabalha lá na escola com a gente. Ele falou, eu gostei bastante de estar com vocês e foi algo diferente para mim. E ele falou que quer estar conosco de novo, né? E eu fiquei feliz, né, com aquilo. Foi tudo muito simples, né? E ali a gente não foi nada religioso, né? Mas a gente se preparou também para isso, oramos, né, para que esse momento fosse, de alguma forma, o Senhor tocasse no coração deles, né? E para nós foi benção. Tivemos lá as nossas lutas, mas no final o Senhor nos deu a vitória. E começamos uma oportunidade assim. de viver na prática o evangelho, né? Verdade. A gente tem falado muito sobre isso. E tá no meio de jovem, muitas vezes fazer aquilo que ele faz, né? É uma brincadeira, é um lanche, mas as atitudes daqueles irmãos ali mais firmes, né? Que estão perseverando, vai trazer esses irmãos para o Senhor, né? E a semente vai sendo plantada ali, né? Que benção, fico feliz. Mais alguma coisa? Não, de domingo? não. Domingo tivemos nosso culto, né? E o domingo à tarde tem sido para evangelismo, né? E nesse caso foi mais pro finalzinho da tarde que foram se encontrar no boliche. Que benção, glória a Deus por isso. Os irmãos, eles têm entendido, né? Cada um a sua parte, né? No corpo. Isso a obra tem avançado e a gente fica muito feliz. Na segunda-feira temos, né, o dia de gravação de relatório. Foi um dia que eu não pude estar aqui, tive um outro compromisso, mas tô me comprometendo aqui com as irmãs e com o meu esposo de tentar estar pelo menos né, no mês, estar aqui com vocês. Terça-feira, os nossos restaulares, fomos a família Oliveira aqui, né, nós costumamos fazer uma visita em cada bairro e em Porto Alegre, né? E essa vez foi o dia de nós visitarmos o Restaular de Porto Alegre. Tivemos um tempo bem precioso com a Gisele e com o Vini, né? Pouco nós quase nem abrimos a Bíblia, né? Mas ali os princípios na conversa foram bem, bem importantes. Tivemos um tempo bem precioso. Aprove o Senhor que não fosse ninguém no Restaular, mas a gente teve um tempo precioso ali, né? Orientando, amando a vida dos irmãos, e foi uma bênção também. A gente sempre é muito bem recebido na casa deles. Eu tenho certeza que eles vão estar acompanhando aí, se não depois, né? Vão olhar o relatório. A gente sempre é muito amado lá, recebido com muito amor, muito carinho. E foi muito bom. E os irmãos, né, se reuniram no bairro Formosa, na casa da Dona Vera, se não me engano, ou do André, não me recordo agora. E o pessoal aqui da 11 de abril, que é o bairro da igreja, se reuniram na casa da Yara, né? Os irmãos lá compartilharam uma palavra, tiveram um tempo de comunhão lá e foi uma bênção também. Na quarta, acontece algumas células, né? As irmãs que não participam, ou melhor, que participam da célula de sexta, na quarta-feira se encontram com as suas discípulas, né? Como eu tenho falado na nossa célula de sexta-feira, que são as irmãs ligadas a mim, eu tenho falado, né? As irmãs dessa célula são irmãs discipuladoras, né? Estão aí para discipular alguém. Então é uma célula que dali sairão outras células, né? Amém. E tem sido muito bom, as irmãs têm se preparado para cuidar de vidas. Essa é a nossa oração. Quem não tem uma discípula está orando para ter, né? Então a quarta-feira algumas células acontecem, a Arielle aí se reúne com as suas discípulas e tem sido muito bom também, um tempo precioso, né? Tem criado um corpo, né? As células, a gente se alegra com isso, os irmãos têm entendido, né, a importância de estar nesse grupo fechado, confissão de pecado, né? A gente usa o tempo ali para estar compartilhando as lutas, oramos umas pelas outras, o Senhor ministra uma palavra, tem células que a gente
acaba só orando, tem célula que a gente acaba só conversando. Então, cada célula é uma célula diferente, né? Isso é importante a gente entender, né? Não ser aquela coisa engessada, né? Aquele formato de culto, porque não é culto, né? É um momento ali mais íntimo, por isso que a célula nós não levamos convidados, nem convidadas. Esse momento é o restaurar, né? A gente orienta os irmãos a levarem convidados, porque o restaurar é um momento de evangelismo. Então, eu abro a minha casa para o restaurar, é o momento onde eu convido os irmãos. Eu lembrei de uma coisa relacionada ao restaurar, voltando aqui para terça-feira rapidinho. Eu tenho visto o quanto Deus tem nos abençoado, que cada vez que a gente se encontra no restaurar, a gente tem o costume de publicar ali no status, fazer uma publicação no Instagram. E eu tenho tido experiências de mães lá da escolinha perguntar o que é restaurar. Aí eu explico, restaurar é um culto, é um momento onde a gente visita algumas casas para orar, ler uma palavra, cantar um louvor. E uma das mães, né, a mãe do Caio, lá da escolinha, dia 1º, ela quer um restaurar na casa dela, que e aí nós vamos lá, né, ou na casa dela, ou na minha casa. O aluno da Yasmin, ele é um queridinho, um amor. E a mãe dele, né, perguntou se tinha possibilidade dela participar. Isso por causa de uma publicação. Às vezes a gente acha assim, nem vou publicar, toda terça-feira eu publico, as pessoas já devem estar cheias de ver meu status toda terça-feira. Que bom! Se as pessoas pensarem assim, toda terça-feira tem uma publicação do Restaurar no status da Rita, glória a Deus, o objetivo foi alcançado. Então, vamos dia 1º lá, né? Depois vamos dar relatório disso, vai ser bom, né? Vamos na casa dela ou ela vai ir ali na nossa casa, né? Então vai ser muito bom. Pulamos de quarta para quinta, porque já falamos de quarta. Se quiser falar, pode falar, tá? Quinta-feira, nosso culto a Deus. Temos ali, né, o nosso culto às 8h na igreja. Tem sido bênção de Deus. Deus tem se movido no nosso meio de uma forma sobrenatural. Tem falado tanto através da palavra, né? E a gente tem recebido um alimento verdadeiro, né? Cada culto, cada momento que a gente se encontra para compartilhar a palavra é um ensinamento novo, né? O quanto Deus ele tem se manifestado através da palavra, né? Isso que a gente fala muito aqui. A palavra, né? Viver a palavra, praticar a palavra, é isso que tem sido a nossa base aqui, né? E sexta-feira, células, né? Célula de homens. Nessa última sexta-feira nós não tivemos a célula das mulheres ali, né? As mulheres, algumas se reuniram com as suas discípulas que não conseguiram se reunir na quarta, né? Como é uma célula de irmãs mais maduras na fé, né? Em nome de Jesus, por fé, amém. Nós cremos. A gente acaba se reunindo de 15 em 15 dias e usa os 15 dias para a sexta que não nos reunimos, nós usamos para visitar, para compartilhar uma palavra com alguém. Quem não conseguiu se reunir na quarta com a sua discípula, se reúne na sexta. Então, nós temos usado a sexta-feira dessa forma e tem sido bênção. Inclusive, eu fui lá para casa da Arielle, né? A Arielle não estava em casa, né, irmão? Acho que ela é a viajante aqui no nosso meio. Ela foi para São falei, Paulo. Aproveitar que ela não tá aqui mesmo. Tá nos bastidores. Mas eu fui lá pra visitá-la, só que ela não tava em casa, né? Na realidade, eu fui fazer trança lá no cabelo da irmã dela, né? Que hoje não está mais no nosso meio, mas eu sou transista, né? E o meu objetivo tem sido de usar disso pra poder alcançar as vidas, né? E eu até falei pra ela a primeira vez, eu falei, preço pra desviado é um preço e pra quem é do Senhor já é mais caro. E aí eu dei o preço mais barato para ela já entendeu o recado. Então eu tenho tentado me aproximar para usar disso, né? Para que ela seja alcançada pelo Senhor novamente. Foi uma benção estar lá em comunhão com as irmãs, né? E tenho aproveitado essa oportunidade
A Arielle já tinha falado pra ela, ó, tu vai chegar, vou estar na tua casa, não faz cara feia, não adianta falar que tá cansado que eu vou estar aqui mesmo, tá? Mas não, fiquei lá até, eu acho que quase meia-noite lá com a irmã e foi benção a comunhão. Ela é benção, tá, irmão? Que bênção, que bênção. Deus usando o dom da Yasmin para estar alcançando vidas, né? Que bênção. Deus tem proporcionado isso, né? Questão também, eu tenho uma oportunidade aí daqui a pouco de dar um curso de trança. Verdade. E esse curso que elas estão procurando é num salão de beleza que a gente começou a evangelizar as meninas dali, né? Teve um restaurar. Teve um restaurar já nesse salão de beleza. E Deus está dando a oportunidade dela ir lá, não só ir uma vez que verdade. outra, mas quem sabe aos sábados tá lá fazendo trança, né? Foi convidada para isso. Deus tem promovido isso, tem nos dado, né, essas oportunidades, né? E são presentes que a gente recebe, porque se a gente for pensar, né, a gente nem merece tanto amor da parte de Deus, né, que é transmitido através da nossa vida para as pessoas. Então tem sido muito bom. E sábado ter nosso Reunião PG de casais. Bênção. Foi bênção. Taylor levou uma palavra, né, sobre cumplicidade. Foi uma bênção. Falou ali sobre alguns pilares, né, sobre respeito, sobre cuidado, sobre alguns pilares ali importantes no casamento, e foi muito bom a gente poder compartilhar aquele momento ali com os irmãos. Tem sido muito bom os encontros, né? Encontro de mulheres, encontro de jovens, encontro de homens, encontro de juvenis. Tem sido muito bom. Na medida do possível, a gente tenta se encontrar presencialmente, o pessoal aqui de Alvorada, e transmitir pelo Zoom, né? Nós temos feito isso de mulheres, vamos aí para o 2º mês retomando os encontros presenciais, e ali a gente abre uma sala para as irmãs do restante da Ramassul poder participar, poder enviar o link para alguém, né? Isso tudo tem gerado curiosidade na vida das pessoas, né? O que é isso? O que é Ramassul? O que é encontro de mulheres? O que é PG? E aí a gente vai podendo explicar ali o que é cada encontro, né? Vão acompanhando a nossa rotina, que não é uma rotina calma, né? Verdade. É uma rotina Bem agitada, mas aí vão vendo ali, né, o que a gente tem feito, e o Senhor vai se manifestando através desses encontros, e tem sido uma bênção. É isso? Acho que é isso. Não foi difícil. Temos os abraços. Aqui a gente tem um ponto que vai nos avisando. E aí a gente não esquece de nada. Temos um abraço aqui da irmã que nos acompanhou no último relatório. A Arielle já explicou, né, para os irmãos. Ainda não conseguimos, mas é um sonho fazer de forma ao vivo ali, né, que os irmãos possam compartilhar, né, assim como os irmãos lá de Santa Cruz, né, eu fico acompanho lá. Às vezes não consigo dar o meu abraço lá, porque eu dou uma espiadinha, trabalho mais um pouquinho, dou outra espiadinha, mas é importante, o ao vivo é muito bom. Então temos aqui a irmã Maria Joaninha, né, nos deu um alô aqui, glória a Deus por isso. Não tenho aqui da onde ela é, mas Deus abençoe, seja sempre bem-vinda aí na programação. Temos o irmão Renato dos Gêmeos, fiel. Tá sempre aqui nos acompanhando, que bênção, a gente fica muito feliz. Esses irmãos, né, que a gente tem um carinho muito grande. E a irmã Elaine, de Parque Paulista, tá chegando no sul com seu esposo para visitar o filho, que já mora aqui há algum tempo. A gente tá muito feliz. Fiquei sabendo que ela vai ficar até o retiro. Tá glória. Então tá chegando essa semana e vai ficar até o retiro. E vai ser bênção, porque ela vai, segundo ela vai acompanhar de forma presencial os cultos. Glória a Deus. Então, e a ela gente vai aqui na expectativa, se preparando para receber essa irmã. Vamos receber com muito amor ela, vai estar cultuando a Deus conosco nos próximos dias, até o dia do retiro, e no retiro vai estar lá conosco, né? Então aqui ela mandou um abraço para todos. O irmão Wellington e Elaine aqui de Parque Paulista, e semana que vem estamos com os irmãos. E a semana que vem chegou, né? Tá chegando, e aí a gente vai poder estar juntos. Que bênção, glória a Deus por isso. Que Deus abençoe, é um privilégio estar aqui. Conseguimos, vencemos. Amém. Vencemos mais uma
gravação de relatório e eu fico muito feliz. Até chegar aqui a gente fica, né? Um pouco receosa, um pouco querendo ficar quietinha, não quer ir para frente da câmera, mas o Senhor ele tem nos chamado para levar o evangelho, né? E nada melhor do que usar essa plataforma para alcançar mais pessoas. Amém? Deus abençoe. Amém. É isso? Deus abençoe. Paz, Senhor. Continue aí com a programação. A gente já volta. Glória a Deus. Paz, meus irmãos. Tudo bem? A paz, meus irmãos. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Chegando para mais um relatório. Amém, Arielle. Glória a Deus, pastor Taylor. Aí, bênção poder estar junto com vocês e relatando um pouquinho, né, Maurício? Amém. De tudo que temos feito aqui na cidade de Pelotas, né? E mais uma vez lembrando aos irmãos que falamos aqui debaixo do mapa, aqui no Rio Grande do Sul, né? Um pouquinho mais abaixo ainda tem Rio Grande, né, Maurício? Aqui estamos na metade do caminho do sul, estamos no meio termo aqui, né? É mais uma oportunidade que o Senhor nos deu aí de estar dando esse relatório, glorificando o nome de Deus aí, junto com os irmãos nessa tarde aí. Que o Senhor abençoe a vida dos irmãos, através do nosso testemunho, né, da obra de Deus aqui em Pelotas, a obra que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, que o Senhor nos dê graça, né, e cada dia mais disposição, alegria, estar fazendo essa obra aí. Amém. Amém. Perseverança, né? Precisamos perseverar no caminho do Senhor, né? E chegamos até aqui. Eu, seu irmão Moisés. E eu sou o Maurício. Aleluia. Hoje estamos aqui. Quem sabe na próxima vez pode ser algum irmão diferente. Desejamos isso, né? Que todos possam participar desse relatório, né? Como os irmãos de outras localidades aí têm participado, tanto dado o relatório como tem falado aí como chegou a conhecer o Senhor, né? Como que era antes de conhecer o Senhor, né? Dado aí um resumo da sua vida, né? E de repente, quem sabe na próxima vez aí o Maurício vai comentando um pouquinho como é que foi a conversão dele, né? De repente eu, a Marta, os irmãos vão compartilhando aí, né? Isso é legal para os irmãos aí do Rio, de outras localidades, de Moçambique, também conhecer os irmãos que ficam um pouco mais distantes, não conseguimos estar em comunhão sempre, né? Então a importância de saber aí como tem andado a obra, né? Pelo que os irmãos precisam orar, né? E estamos aqui para relatar um pouquinho disso, né? Quer comentar algo para os irmãos aí, Maurício? Amém. Com relação aí, né, a nossa agenda aqui, estamos sempre começando no domingo, né, a nossa semana aí começando pelo dia de culto, né, o culto, vamos dizer, o culto principal aqui da nossa semana, né, hoje a gente estabelece, né, os irmãos até os irmãos que moram longe, né, a gente procura, né, estar junto, né, priorizar estar em comunhão, né, nesse dia aí. E é o nosso dia, na verdade, assim, o único dia de encontro presencial, né, que a gente pode dizer, né, a gente tem feito, né, lá na casa do Wagner, né, tem tido algumas lutas, né, e a gente tem podido estar lá com o irmão lá para fortalecer o irmão, não deixar, né, o Wagner hoje tem sido impedido de vir até o Getúlio, mas a gente não, então vamos lá, vamos estar cultuando com ele lá. Amém. É verdade, temos tido essa oportunidade de fazer o culto lá na casa do Wagner, né? Como o Maurício falou, por alguma dificuldade, o Wagner não tem podido se deslocar até o local da igreja, mas a igreja somos nós, né, Maurício? Então, o mais importante é estarmos juntos, né? Então temos priorizado isso e tem sido uma oportunidade, né? Deus tem dado para nos provar o nosso coração em relação a poder amar e dar um culto junto com os irmãos, né? Ir até o local onde os irmãos estão para poder estar nos fortalecendo, louvando ao Senhor, ouvindo a palavra, nos renovando, tomando um café juntos, né? Bom ter sido lá tomar um café juntos, né? Passar um tempo juntos lá em comunhão, lá na casa do Wagner. Fica um pouquinho distante daqui, 14 quilômetros mais ou menos. Passa o pedágio, né, como já falamos algumas vezes, e Deus tem dado essa graça, essa oportunidade de poder nós estarmos nos renovando,
né, e poder ser uma parte viva, né, imóvel no corpo de Cristo, né? De nada adianta estar ligado no corpo e ser uma parte sem movimento. Adianta alguma coisa, Maurício? Não adianta muita coisa não, né? Tá no corpo, mas não tá ligado, né? Como se estivesse morto ali, né? Prontinho para cair, né? Se não tem movimento, é uma parte do corpo que não se movimenta, né? Ela fica atrofiada, né? E pode até realmente a circulação ela para, né? Só a gente fazer esse teste, né? A gente deixa uma mão parada assim, né? Caída, sem mexer com ela muito tempo, ela vai parando de mexer, né? Ela vai ficando com a cor escura ali, né? O sangue já não passa mais ali. E é assim que acontece com a nossa vida espiritual também, né? A gente precisa estar ligado, estar em movimento no corpo, para que a gente permaneça vivo, né? É verdade. Verdade, então a gente tem que sempre examinar a nossa vida, né? Em relação a isso, né? A gente sabe, claro, né, que Deus deixou muito claro para nós, né, que realmente nós que tomamos a decisão pelo Senhor Jesus, fomos colocados ali no corpo de Cristo, né? Glória a Deus por isso, né? Nós fizemos parte do corpo de Cristo, não somente uma placa de igreja, mas realmente quando tomamos a ceia ali, né, lembramos ali da morte do Senhor até que Ele viesse realmente, né? Tomamos aquela aliança ali, né, de estar ligado no corpo de Cristo, né? Servindo aos irmãos, né? E para isso serve o nosso corpo, né? Cada parte servindo, ajudando uma a outra ali, né? Para que o corpo realmente tenha um movimento perfeito, né? Ali ouvindo a voz da cabeça, né? E realmente a gente precisa examinar a nossa vida, ver como é que tá, né? Será que eu tenho sido útil no corpo? Será que eu estou servindo os outros irmãos? Ou será que de repente eu estou só sendo servido? Só eu estou sendo servido? Né? Será que de repente todo o corpo tem se movimentado por causa minha? Será que eu estou sendo um peso no corpo? Será que o corpo todo está se movimentando e eu estou parado? Então realmente a gente precisa analisar a nossa vida para que realmente nós não venhamos ser só servido. Claro que a gente vai ser servido, tem momentos que a gente vai precisar passar por momentos de dificuldade, outro irmão vai estender a mão para a gente, vai nos ajudar, vai orar, vai nos aconselhar, mas que a gente possa também se pôr de pé, né, e ajudar outras vidas, né? Para isso que o Senhor tem nos despertado, tem nos exortado e queremos estar realmente servindo aos irmãos. Ou não é isso aí, Maurício? Amém. Amém. Isso nos dê essa graça, né? A gente precisa ter esse coração ensinável e disposto a ser servo, né? Para poder servir os irmãos. Né? Sem isso, né? Sem esse coração humilde, manso, como Jesus, né? A gente não vai servir aos irmãos como realmente Deus quer. Né? É verdade. Então, temos feito os cultos já, né? Já é a terceira semana que Deus tem dado graça de fazermos lá na casa do Wagner, e tem sido sempre uma oportunidade diferente ali, né? De darmos culto ao Senhor, não preso à parede, não preso ao local, o prédio da igreja, não. Ali não está o Senhor, né? O Senhor está dentro de nós, né, através do Espírito dele, né? Então, se nós sairmos e formos cultuar, hoje vamos cultuar aqui na frente do colégio, debaixo de uma ponte, o Espírito de Deus vai estar ali, né? E o mais importante é realmente termos movimento, né, e vida no corpo, né? Esse é o mais importante, né? Glória a Deus por isso. E depois, partindo para a nossa segunda-feira, óbvio que a gente sempre vai dando um relatório aqui de alguns encontros que nós vamos fazendo, né, Maurício? Mas tem muito mais, né? Tem a comunhão que a gente vai fazendo normalmente diária, né? Buscamos essa comunhão, outros encontros que fizemos, às vezes tomar um café junto, a gente acaba não falando disso, mas graças a Deus a gente tem tido isso, né? E temos buscado e precisamos melhorar cada dia mais, né? Cada semana ser uma semana melhor de busca ao Senhor, né? Mas a gente vai comentando um pouquinho para os irmãos de alguns encontros. Segunda-feira, normalmente, o que a gente faz, Maurício? A gente fica atento, né? Ligado à direção que vai sendo passada, né? Através do culto em Niterói. Essa semana a palavra estava com o pastor Luiz Henrique, né? O pastor Luiz Henrique foi trazendo a palavra sobre, né? Comentando sobre o avivamento, né? Algo que Deus fez algumas vezes durante algum movimento, né? Em períodos em que havia muita luta e alguns
se dispunham a orar, né? Alguns se separavam, né? E interessante que muitos eram beneficiados com isso, né? Inclusive até mesmo materialmente, né? O problema é que muitas pessoas acabavam só querendo esse tipo de bênção, né? Coisas materiais, né? Coisas, né? O tempo de prosperidade, né? Como acontecia com Israel, né? Como também em avivamentos, né? Pós ali o tempo dos discípulos, né? Com pessoas, né? Os heróis da fé ali, e Deus trazia um tempo em que Deus despertava, né? Pessoas, né? Dava sabedoria, né? E com isso vinha também, né? As bênçãos materiais, né? Mas muitos só queriam isso, né? Isso era um dos problemas, né? E a gente crê hoje que Deus ele vai fazer a mesma coisa no Brasil, né? Vai primeiro permitir um tempo de aperto em que os verdadeiros cristãos vão se manifestar através da oração, vão ter que se posicionar, né? Ou aqueles que estão acomodados, mas que conhecem a verdade, têm a oportunidade de se posicionar e de se ficar firme, né? E se dobrar diante do Senhor, tomar decisão, né? Num período em que realmente há uma dificuldade muito grande, ou a gente cede, ou a gente se posiciona, ou a gente toma uma decisão drástica de se humilhar e fazer a vontade de Deus, né? E através disso vem um avivamento, né? Daqueles que se posicionam, daqueles que realmente decidem servir o Senhor, né? Todo o coração aí vai ter que deixar coisas de lado para orar, para ter vida com Deus, intercessão, né? E foi comentando a respeito disso, né? E graças a Deus o Senhor tem nos dado a direção, né? E a gente tem aprendido que não são bênçãos materiais que a gente vai buscar, mas as almas, né? Cada vez mais um cuidado mais aperfeiçoado, né? Das vidas, né? Que o Senhor nos dê essa graça, né? De poder praticar isso, que a gente já aprendeu, eu particularmente já aprendi, né? Entendo isso, né? Mas que o Senhor tenha a misericórdia e nos dê essa graça aí de dar mais para o Senhor. Aleluia. Aleluia. Esse é o nosso desejo. Precisamos realmente dessa graça, né? Ser despertados realmente para poder buscar isso, né? Realmente um despertamento, um avivamento na nossa vida, né? Esse período de oração, né? É necessário e a gente precisa crescer muito nisso, né? É um tempo que a gente tem visto, né? As palavras do Senhor, Deus vai permitir realmente um tempo de dificuldade, né? E precisamos orar aí, né? Em relação a esse período de eleições, né? O que vai vir depois, né? Quem que vai estar à frente, né? Será que vai vir o aperto logo em seguida, né? Que possamos realmente estar intercedendo aí pelo país, né? Orar mais realmente, né? Essa semana eu estava conversando com uma serva do Senhor, né? Que soube, teve contato, né? Com pessoas ligadas ao presidente Bolsonaro lá, né? Pessoas realmente intercedendo, né? Tem se levantado para orar pelo país, orar por cada cidade, né? Dias ali marcados ali, né? E isso nós precisamos realmente, né? Orar, interceder pelo nosso país, né? Realmente entendemos aí que vai vir um tempo de aperto, um tempo de dificuldade para os cristãos, como o Maurício vinha falando, né? E que Deus nos dê essa graça de poder ser despertado, mas não somente as nossas vidas, né? Mas para que possamos levar realmente para outras partes do corpo, né? Não estamos pregando placa de igreja aqui, né? Mas poder servir os irmãos. Deus tem nos dado essa oportunidade, né, Maurício, de poder visitar algumas igrejas aqui no bairro, conhecer outros líderes, né? Para poder estar servindo, né? Sim. Esse é o propósito Amém. do Senhor. Quer comentar um pouquinho sobre isso? Amém. Né? É uma necessidade que a gente tem de aprender para poder servir, né? A gente primeiro precisa passar pelos processos, né? E aprender a servir aonde a gente está, né? As igrejas, né? Os irmãos, né? Poder trazer aquilo também, né? Compartilhar aquilo que o Senhor nos dá, dividir, né? Aquilo que a gente recebe. Amém. Aleluia. Terça-feira, normalmente a gente tem aqui em casa, fazemos um culto, né? Um culto online. Os irmãos aí, quando já vão ouvir no nosso relatório, já até sabem mais ou menos o que a gente vai falar, porque normalmente repete um pouco, né? Na segunda-feira os irmãos já sabem que é prioridade, nós estamos ligados aqui no culto em Ramá. Terça-feira nós temos um culto online. Nessa terça-feira não fizemos o culto online,
Deu imprevisto ali, o carro do Maurício ficou empenhado, né, Maurício? Pertinho da casa do Moisés aqui, né? Bem pertinho do horário do culto ali. Não consegui chegar a tempo, né? Tivemos que resolver o problema ali, né? É verdade. E aí, mas, glória a Deus, o pastor Gabriel, ele ia fazer um encontro com os irmãos online ali, onde estaria estudando o livro de Romanos, e ali eu acabei pedindo para ele acabou transmitindo ali o estudo bíblico, né? Creio que foi uma bênção para quem pôde estar acompanhando ali. E ele transmitiu no Instagram da comunidade Ramá Sul, né? E fica para os irmãos também, quando quiserem estar entrando ali. Quase todos os dias tem algum encontro. Na terça-feira tem culto aqui de Pelotas. Na terça-feira, na quarta-feira tem estudo bíblico de Rio Grande. Quinta-feira, culto da Ramá de Alvorada. E no domingo, de manhã, tem o culto de Santa Catarina / São Paulo com o pastor Gabriel. Então fica aí o convite para os irmãos que quiserem participar, tá cultuando junto conosco, né? Serão bem-vindos, né? E ali, então, depois na quarta-feira, dia das crianças, dia 12, né, Maurício? Nós estávamos orando ali, né? Porque o tempo estava meio feio aqui no sul, tempo chuvoso na terça-feira, na quarta ainda de manhã estava feio o tempo. Nós queríamos fazer um encontro com as crianças aqui, como tivemos fazendo outros anos, né? De reunir algumas crianças aqui do bairro e nos juntarmos aqui no campo, na frente de casa, fazer uma gincana, né? Fazer ali um momento de comer um lanche com as crianças, de estar orando também, entregando aquele momento ali ao Senhor, né? Um momento que as crianças gostam, né? De diversão, brincadeiras, alguma competição entre eles ali, saudável. E como é que foi aí, Maurício? Comenta um pouquinho para nós. Também foi bênção, né? Embora a gente não tenha assim aquelas oportunidades, né? Eu creio que o nome de Cristo teve, a gente pôde ali, né? Orou, né? Os pais, quem estava ali na volta, né? Os pais ficaram tudo assistindo ali, vendo a gincana. O que pra gente ficou, né? Vamos dizer, de frutos espirituais, né? É realmente o servir, né? Servir a comunidade aqui, né? Sem a religiosidade, né? A gente orou, entregou o Senhor, amém, tudo, né? Nas mãos do Senhor ali. Foi isso, né? Uma semente plantada a longo prazo, né? Que o Senhor nos dê graça em cada dia mais perseverar, né? Com as crianças, né? Foi bênção, né? A gente poder tá com cada uma ali, né? Foi umas 30 crianças, mais ou menos, que teve ali com a gente. E a gente fez algumas brincadeiras ali, né? Dividimos em equipes para ficar melhor a divisão ali e poder organizar, né? Porque senão ficaria muita bagunça, né? Imagina fazer individualmente para cada criança. Então a gente divide em 2 equipes, né? Foi benção. Benção, duas equipes ali, equipe Leão de Judá e a outra equipe era dos 14 discípulos. Até tinha 14 crianças naquela equipe, né? Mas foi bem bacana, um tempo muito bom de estar com as crianças ali, um tempo bem corrido, né? Cansativo, né? Não conseguimos tirar uma foto, porque o Maurício estava ali na correria, ali organizando tudo, a Marta também, eu também, né? E como o Maurício falou, várias pessoas na volta ali, os pais, alguns familiares, né? E é o testemunho do Senhor, né? Ainda que não teve muita oração, não teve uma leitura da Bíblia, mas a palavra vai dizer, né? Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor, né? E não a homens, né? Cientes de que recebereis a recompensa da herança, né? A gente está fazendo tudo e faz tudo, deve ser como para o Senhor, né? A gente se dedicando realmente, fazendo ali com as crianças, né? A gente crê que vai haver frutos disso, né? De nos aproximarmos das crianças, ter uma oportunidade de estar com eles ali, ou de repente com algum dos pais, né? Então a gente faz tudo orando, entregando ao Senhor, os irmãos abençoando também, né? Nos ajudando ali financeiramente para poder estar comprando alguns brinquedos, uma lembrancinha, algo simples para as crianças, um cachorro quente, né? Em tudo isso a gente vai vendo a mão do Senhor, né? Abençoando ali no tempo, né? Não choveu, o tempo ficou muito bom, né? E tudo foi realmente para glória do Senhor, né? E queremos que realmente vão vir os frutos, né? Nós aguardamos isso, né, Maurício? Amém. Aleluia. Depois também
terça, quarta, quinta-feira, né? Quinta-feira. Dessa vez foi quinta-feira a nossa oração, e o Maurício esteve à frente ali. Como é que foi? Quer compartilhar um pouquinho, Maurício? Amém. Eu fiz de casa, né? O pessoal que ficava à distância, né? A gente fez pelo celular. A gente sempre abre, né? Primeiro para a gente compartilhar testemunho, né? Alguma coisa, algum pedido de oração. A gente ter um momentinho ali de comunhão, compartilhar o que está acontecendo um com o outro. E foi isso, né? A gente depois começou ali orando, né? Entregou ao Senhor nossos pedidos, né? E tivemos a oportunidade de orar por alguns irmãos, algumas vidas, né? Que precisavam ali, né? Algumas oportunidades que o Senhor deu, né? Que a gente precisava orar. E amém, né? Teve a família do Wagner ali, bênção, né? A Tânia teve com a gente também, né? Orando, né? E o Senhor tem movido aí, né? Tem nos mantido fiéis, né? Uns com os outros, né? Os irmãos têm se encontrado dispostos, né? A estar orando, né? E que o Senhor nos mantenha e nos dê essa graça aí de permanecer. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Essa foi a nossa quinta-feira, então, a oração. E depois também na sexta-feira, tivemos o convite aqui de um pastor amigo nosso, né, pastor Elci, né, eles teriam um encontro ali, uma festividade, né, pelo aniversário ali da igreja, né, 6 anos, né? 6 anos. 6 anos, eles nos convidaram, né, o Maurício pôde estar lá com eles lá, dando culto ao Senhor, se alegrando, conhecendo vidas, né, e poder se dispor, né, Maurício, para estar servindo, né, esse é o nosso desejo. A gente não quer ir para apresentar, para poder ter uma oportunidade lá de louvar, uma oportunidade de levar uma palavra. A gente quer ser servo realmente, né? Poder estar servindo ao reino de Deus, né? E quer compartilhar algo desse dia, Maurício? Amém. É uma oportunidade, né, de conhecer mais irmãos ali daquele corpo, né? Foram ali vários líderes, né? Ali o nome da igreja é Evangelho Pleno, né? Tem outras localidades aqui da cidade de Pelotas, né? Tive a oportunidade de a gente conhecer os irmãos, né? E foi benção. Glória a Deus. Amém. Então depois no sábado, nós temos tido os nossos PGs aqui no Sul, né? Todos os sábados tem alguns encontros, né? Como os irmãos já têm ouvido um pouquinho dos nossos relatórios, e essa semana foi o encontro de juvenis, né? O Maurício não participou, né, Maurício? Já passou na cidade, né? Eu também. Mas então, Deus tem dado também algumas oportunidades para mim e para minha esposa Marta, né? Estamos trabalhando um pouquinho agora na parte de sublimação, né? Impressão de camisetas, canecas, azulejos, tem uma infinidade, né? Uma variedade de coisas que nós temos feito. Deus tem dado essa direção para nós trabalharmos nisso também, e tem sido a oportunidade de ter contato com muitas vidas, né? Isso é bacana, né? Não tem muita renda no início, né? É algo muito pouco, mas o mais importante é que Deus tem dado a oportunidade de ter contato com muitas vidas, muitas mesmo, né? Nesse sábado nós tivemos um encontro ali com uma revendedora de canecas, né? E outros produtos, fomos lá para ver, né? Tínhamos ouvido da qualidade dos produtos e tivemos a oportunidade de falar um pouquinho do Senhor e saber que era uma serva de Deus, saber que também a empresa dela começou por uma direção de Deus, e fomos vendo ali o testemunho dela. Fui muito edificado ali, ver o Senhor agindo, né, na família, no marido, né, eles também sendo exortados pelo Senhor ali de poder aproveitar a oportunidade com cada cliente que tem aparecido, né, cada pessoa que tem sido enviada lá para poder falar do Senhor, testemunhar, né. Então Deus tem dado essa oportunidade também de estar conhecendo outras pessoas na mesma área. Tem um colega meu aqui perto, né, que Deus tem dado a oportunidade de conversar com ele sobre o Senhor, tá testemunhando, de poder estar servindo também, né? Como Cristo fazia, cremos que Cristo fazia no tempo dele ali como carpinteiro, trabalhando com madeira, né? Com certeza servindo a pessoa, arrumando uma cadeira lá, arrumando uma mesa para alguém, né? Eu acredito que o Senhor fazia isso, né? Os dons que Deus vai nos dando para servir para o reino, né? Ajudar, né? Tudo começa com uma amizade, às vezes, né? Vai conhecer alguém. Não precisa chegar às vezes empurrando a palavra, orando por alguém, mas servindo, se dispondo, ajudando um vizinho, cortando a grama para alguém, ajudando a levar o lixo de repente, né? Umas atitudes simples que de repente a pessoa vai vendo Cristo nas nossas vidas, né? E que Deus
possa continuar nos dando essas oportunidades. Com certeza vai estar dando para o Maurício nos lugares onde ele vai andar, né? A você também aí, né? Mas que a gente possa realmente nos dispor, né? Para que o Senhor seja glorificado na nossa vida. Amém, Maurício? Amém, com certeza. Mais alguma coisa aí dessa semana, Maurício? Não, a princípio não. Eu compartilho só com os irmãos um versículo em Hebreus 4:16. Talvez os irmãos aí já conheçam. Quero compartilhar um versículo aí que Deus falou comigo. Acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Né? Um tempo de necessidade, o Senhor, né, a graça dele está disponível para a gente clamar e pedir ao Senhor aí, crer no que o Senhor pode fazer, né, e Deus com certeza vai fazer. Glória a Deus. Quer repetir mais uma vez para terminar esse relatório dos irmãos aí gravando esse versículo, meditando? Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém. Aleluia. Glória a Deus, que assim seja. Meus irmãos, vamos ficando por aqui. Mais um relatório. E se Deus quiser, e se Jesus não voltar, na próxima semana estaremos aqui de novo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Paz, Senhor. Paz. Até mais. Caros amigos e irmãos, nós, Eliene Toledo e Marlice Carneiro, gostaríamos de convidar você para participar conosco todos os domingos a partir das 15 horas do programa Uma Nova História, pela webradioramar.com. E desde já agradecemos a atenção de todos e até lá! Graça e paz, queridos. Eu sou o pastor Gilson Marins, da comunidade Ramar em Unamar, e quero convidar a você, que é ouvinte desta rádio abençoada, a estar dando culto ao Senhor conosco, todos os domingos às 18 horas e quarta-feira às 19 horas. Nós estamos na rua Belis Cardoso, quadra 16 de lote 31, entrada pelo DPO, após a Lagoa, a segunda rua direita, e depois das placas amarelas, o segundo portão à esquerda. E que Deus nos abençoe. Você está assistindo o programa de relatório da Comunidade Ramar Sul. Alô, meus irmãos, a paz, Deus abençoe. Aqui, Nilson de Leon, da Comunidade Ramar de Rio Grande. A gente também, com alegria aí, colabora com a Arielle no programa aí, Relatório Comunidade Ramar Sul, que durante a nossa programação, relatar um pouquinho de como tem sido e também dar notícias aí para os irmãos como estamos cultuando ao Senhor. Nós estamos aí cultuando a Deus ainda na mesma programação, né? Temos o nosso culto na quarta-feira às 20 horas, culto esse que a gente tem o desafio aí de gravar, né, pelo Instagram, e tem sido uma alegria muito grande aí os irmãos participado ali com a gente, né? Irmãos fiéis, às vezes que estão todas as quartas-feiras ali com a gente, nos prestigiando e nos alegrando e nos motivando. Graças a Deus. Nós louvamos a Deus. E no domingo, às 19h30, nós temos nosso culto aqui, que aí é outro sentido da motivação, que os irmãos vêm com maior número, né? A gente se alegra aí, tem sido constante aí a vinda do Ricardo, o esposo da Elis, a vinda do Fred, o esposo da Mara. Também agora a gente se alegra muito, né, que a mãe do Vini, a Bruna, né, o Vini é um amiguinho do Daniel e os dois são muito amigos. Ele vem seguidamente aqui em casa e agora tem se chegado. O Vini seguidamente queria ir na igreja e foi numas quartas-feiras, e agora a Bruna tem nos prestigiado ali, tem cultuado a Deus com a gente ali aos domingos. Tem sido uma bênção, né? Também o Marcelo, a Lídia, o Dudu, o Eduardo, né? Então tem sido uma alegria muito grande. Agora aos domingos às 19h30 nós estamos
tendo uma abordagem diferente no culto, né? Normalmente a gente tem uma pregação, tem uma palavra, mas me identifiquei, achei muito importante, muito relevante, um livro que a CPAD lançou dentro do currículo da Escola Bíblica Dominical deles, né? Que é sobre os ataques da igreja nesta última hora. Então tem o livro e tem a revistinha. O livro é este daqui, ó. Sai formato espelho aí, mas é os ataques contra a Igreja de Cristo, né? As sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus. E a gente tem lido esse livro, tem comentado, a gente conseguiu aí abençoar quase todos os irmãos com esse livro. Os últimos livros que tinha 4 na livraria, eu consegui comprar. E aí aqueles que não conseguiram o livro físico, incentivei ali, os irmãos já estão acostumados a terem e-book, né? Então a gente tem acompanhado pelo e-book. E mesmo que não consiga o livro, tem a revistinha, que aí a revistinha é mais resumida, mais direta, então tem sido muito bom. Eu acredito que os irmãos tenham gostado, né? E a gente tem ali conversado bastante, trocado uma ideia e chamado, né, para abordagem bíblica esses assuntos aqui, né? Agora, nessa última vez que a gente cultuou a Deus, a gente falou sobre a sutileza das ideologias contrárias à família, né? Mas a gente falou sobre o materialismo e o ateísmo, a gente falou sobre a normalização do divórcio, a gente falou sobre a sutileza da imoralidade sexual, sobre a sutileza da banalização da graça, né? E assim muitos outros temas. Para vocês terem uma ideia, esse da sutileza das ideologias contrárias à família, ela foi muito proveitosa, né? Porque ela abordou toda essa temática que hoje tem sido comum, mas a gente estudou e abordou e a gente comentou sobre todas as questões, como elas começaram a chegar à nossa sociedade, né? Então foi muito proveitoso a respeito disso, né? Então tem um parágrafo que dizia assim, ó: em sua sabedoria, ele no caso Deus, né? Ele estabeleceu fundamentos que trazem estabilidade a essa magna instituição, que é o quê? A monogamia, a heterossexualidade e a indissolubilidade. Ou seja, o fundamento para formar um casal e para posteriormente formar uma família, né? Então, o que a revistinha, o que o livro aborda, né? Primeira questão, fundamentou e explicou para nós o que é a família. É um projeto de Deus, uma instituição divina, a célula máter da sociedade. Então, a família é a base de tudo, da igreja, da sociedade, do clube de futebol, da associação dos bairros, né? A escola, o professor, tudo é a base, a família, né? Também ela abordou a respeito dos fundamentos da família cristã, um casamento monogâmico e heterossexual. Também abordava a respeito do que, né? O casamento é indissolúvel e confessional, né? Então são características que ele leu, que a gente procurou ler, que a gente procurou ver referências bíblicas. Também a sutileza da nova configuração familiar. Então, o que o mundo, o que a sutileza do mundo, o que a sutileza de Satanás tem batido, né? O casamento entre pessoas do mesmo sexo, sexualidade não binária, né? Também os princípios bíblicos para uma família sólida, o papel dos pais, o papel da igreja, né? Então, toda essa questão aí ela tem abordado. Tem sido bem proveitoso. Eu acredito que os irmãos tenham se sentido edificados, né? E é um incentivo para que todos os irmãos procurem, né, esse material. É que nem eu digo, isso aqui é um material para a gente estudar no culto, e também é uma sugestão de livro, de literatura, de pesquisa, para que a gente venha se fundamentar, principalmente agora que cada vez mais a gente tem visto que tem se aproximado o final dos tempos e que tem se aproximado toda essa questão contrária ao projeto de Deus, né?
Na quarta-feira, né, a gente sente falta ali que boa parte dos irmãos não vão, mas aí a gente agradece a Deus que tem os irmãos que participam pela internet, né? Mas estamos sempre ali firmes, né? Eu, a Daiane, minha esposa, o Daniel, a Mara, o netinho da Mara também vem ali conosco, né? O Joãozinho, o Marcelo e a Lídia às vezes vêm, e agora também, né, a Bruna tem nos acompanhado ali no nome de Jesus, né? E agora, nesses últimos dias, a gente tem estudado sobre o estudo das religiões. A gente tem usado como base esse livro aqui, um livro muito bom, embora seja um livro secular da editora Globo, mas assim, um livro muito proveitoso. Tem o da Bíblia também, é muito legal. Né? Um livro muito proveitoso para a gente ter uma noção de como é as religiões, né? A gente passou já sobre várias religiões e agora nessas últimas quartas-feiras a gente tem falado sobre a história e sobre a religião cristã, o cristianismo, como ela começou, né? A gente falando ali sobre a religião ali fundada e fundamentada por Jesus, por Paulo. Depois ela é perseguida pelos imperadores romanos, né? Até Constantino se converter, normatizar o cristianismo como a religião oficial do império, os prós e os contras disso daí. A igreja cristã começa a se tornar cada vez mais poderosa, cada vez mais importante e imponente, a culminar com todas as heresias que aconteceu e a reforma se chega. E depois ela se consolida uma reforma, um protestantismo, funda-se as igrejas tradicionais, né? Então a gente tem falado sobre isso, tem sido um momento bom ali, eu tenho reaprendido, recapitulado bastantes coisas, né? E espero que os irmãos estejam aproveitando também. A gente continua aqui no mesmo local, cultuando a Deus, né? E a gente louva a Deus aí pela proximidade dos irmãos e também pelo incentivo que os irmãos nos fazem aí, vendo o nosso relatório, a gente vendo o relatório dos irmãos, né? E isso aproxima cada vez mais a nós que estamos distantes fisicamente, mas também muitas vezes nos sentimos distantes também em termos de proximidade, né? Então a internet vem nos facilitar em relação a isso. Amém, irmãos? Amém, Arielle? Deus abençoe aí, muito obrigado pela oportunidade. Amém? Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Daiana, sou da comunidade Ramá Alvorada e vim aqui falar com vocês hoje um pouquinho desse Outubro Rosa, né? Esse mês onde as mulheres ficam mais atentas aos cuidados aí contra o câncer de mama. Quero começar esse vídeo falando sobre 2 dados aqui para vocês. O primeiro é que de 2016 a 2020, segundo o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, 16% das mortes entre as mulheres foi por causa do câncer de mama. E o segundo dado, super importante também, é que 95% de cura se ele for detectado precocemente. Tendo em vista esses 95% chance de cura, eu quero chamar atenção para a importância do autocuidado, né? Não só nesse mês de outubro, que é um mês muito importante, sim, que é um movimento mundial aí contra o câncer de mama que afeta muitas mulheres, mas para falar um pouquinho sobre os fatores, né? Quais são os fatores, por que ocorre, né, o câncer de mama? E não é só um fator, né? São vários fatores relacionados, né? Desde o envelhecimento relacionado à vida reprodutiva da mulher, histórico familiar, consumo, excesso de álcool, pouca atividade física ou nenhuma, né? Sedentarismo, até exposição a raio-x, né? A radiação ionizante. E com base nisso, nesses fatores de risco, a gente tenta combater com atitudes, né, que a gente possa fazer, que a gente possa adotar para evitar, né, para que não desenvolva, né, que a gente fazer o máximo para não desenvolver ou não acelerar ou não ajudar, né,
essa doença. Então, eu acho que o mais falado é o autoexame, né? O autoexame de mama, que é o tocar nas mamas, né? E trago aqui que não é só na mama que deve ser feito esse autoexame, e sim desde a região do pescoço, a região de axila, toda a volta da mama deve ser tocada, deve ser avaliada. E para isso a gente precisa conhecer o nosso corpo, entender como é que ele é naturalmente, né, para que seja possível identificar qualquer tipo de alteração. Então isso é muito importante, a mulher estar atenta. A gente sabe que tem um período menstrual, né, todos os meses, o que altera, a gente tem algumas alterações no corpo da mulher, mas a gente precisa estar atenta para saber se é só naquele período, se aquilo vai se prolongar. Então isso é algo que precisa chamar a nossa atenção, sim. Tem exames que são mais focados para isso, mas acima de 40 anos, que é a mamografia, né? Ela é pedida, ela é indicada acima de 40 anos. Se atentar a qualquer alteração mínima, como eu já tinha dito, e procurar sempre um profissional da saúde, né? É o mais importante. Tentar fazer o possível para fazer exames anuais. Quem não é indicado mamografia e observar alguma alteração, falar com a sua gineco para pedir uma eco mamária, mas está sempre atenta, né? E sempre em busca de uma ajuda profissional para isso, né? Qualquer mínima alteração, por mais que a gente ache que é bobagem, eu não vou procurar, não dá para pensar assim. Tem que procurar ajuda porque é algo muito importante, né? E eu trouxe aqui que no Rio Grande do Sul a gente tem o IMAMA, que é uma organização sem fins lucrativos, né? Que apoia essas mulheres com câncer de mama e tenta trazer para a sociedade essa conscientização, né? De que é importante o diagnóstico precoce, né? Que 95% dos casos não é um número, é um número expressivo, né? Não é um número baixo. 95% dos casos se consegue a cura, se diagnosticado precocemente, né? Então essa instituição ela enfatiza, né, esse cuidado precoce e dá todo um apoio, todo um suporte para essas mulheres que estão nessa luta, né? E tem o INCA também, que foi de onde eu tirei a maioria das informações, que é o Instituto Nacional de Câncer. Ele é responsável pela implementação da Política Nacional de Prevenção e Controle de Câncer do Ministério da Saúde. Então lá vocês também podem encontrar muitas informações, podem encontrar várias orientações, e é importante que a gente esteja atenta, por mais que a gente pense, não tem caso na família, eu estou super bem de saúde, eu faço todos os meus exames. É sempre bom, porque nós tendo a informação, tá certo? A gente consegue passar isso adiante e ajudar outras mulheres, né? Então é isso que eu vim trazer para vocês, pedir para que, por favor, façam um autoexame, procurem um médico, não deixe para depois, a saúde é muito importante, né? E é isso. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima. YAHIA, uma marca cristã com a missão de trazer simplicidade, utilidade e profundidade para o seu dia a dia. Camisetas esportivas, shorts, bonés, prancha de equilíbrio e muito mais. Também fazemos produtos personalizados. Para conhecer mais nossa história e produtos, acesse o site iacompany.com ou nosso Instagram ia_company, ou entre em contato pelo WhatsApp 11 97346 3131 11 97346 3131.
sempre com você. Olá, irmãos. Aqui quem fala é a Paloma, da comunidade Ramá de Alvorada, Rio Grande do Sul. E eu estou ligadinha no relatório Ramá Sul. A paz. Você está assistindo o programa de relatório da comunidade Ramá Sul. Aleluia, meus irmãos. Voltamos desse breve intervalo. Feliz por quem conseguiu chegar até aqui, ouvindo já os nossos relatórios aqui da comunidade do Sul. E quem chegou agora também, nós estamos felizes de ver que você tem nos acompanhado também. Não fique triste por chegar ao final. Ainda tem algo para ti, né? Espero que o Senhor te abençoe. Né? E você também possa estar revendo também o que foi falado, né? Ainda há uma oportunidade, você não perdeu. Mas pode rever também tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que a gente compartilhou aqui, o que tem acontecido, né? O Senhor tem sido muito bom para conosco, né? A bondade do Senhor tem estado aqui conosco também, por isso nós estamos alegres, né, Ariane? Amém, glória a Deus. É isso aí. Toda a programação aqui da Web Rádio, ela fica salva. Então você que chegou agora, não fique triste, pode voltar depois, não agora, né? Agora a gente tá ao vivo, tem que ficar nos acompanhando, né, Yasmin? até terminar. Mas depois você pode voltar aí no YouTube ou Facebook, onde você estiver nos acompanhando, e acompanhar esse relatório desde o início. Para você que chegou agora, daqui a pouco chegou no meio desse relatório, não acompanhou a introdução, né? Estávamos aqui eu e a Yasmin apresentando desde o início. Sim. Tivemos também aí relatórios das demais localidades do Rio Grande do Sul, mas esse programa ele inicia toda sexta-feira a partir das 3 horas da tarde. Você já consegue acompanhar então aqui os seus irmãos aqui do Rio Grande do Sul, para compartilhar um pouquinho do que o Senhor tem feito aqui no nosso meio. E como a Yasmin falou, né, para você que chegou agora, nós cremos que Deus tem algo para você também. Amém. E alguns testemunhos, algum compromisso, algo que os irmãos compartilham em meio a esse programa. Nós cremos que Deus ele pode falar, pode transmitir alguma palavra ao seu coração. E essa palavra ser um divisor de águas. Às vezes a gente limita o poder do Senhor porque é online, né? Verdade. E quantas vezes eu já tive minhas experiências aí nos Madrugadas com Jesus, que hoje, por ser sexta-feira, a partir da meia-noite, nós vamos ter, então, Madrugada com Jesus aqui pelos mesmos canais, pela Web Ramá ao vivo no YouTube, ou Web Rádio Ramá, você consegue acompanhar o Madrugada com Jesus. Então eu já fui muito abençoada, né? Com alguma palavra, algum louvor que os irmãos cantaram, testemunhos, já chorei muito com irmãos cantando seu testemunho. Inclusive a Yasmin, né, no Madrugada com Jesus, contou o seu testemunho, e lá estava eu no meu quarto chorando junto com a irmã. Mas hoje tenho o privilégio, e é privilégio mesmo, que vem de Deus, para estar aqui, ó, vivendo dia a dia, aprendendo a amar, a suportar, né, Yasmin? Amém. Tem aprendido a me amar, Yasmin? Amém. Eu também tenho aprendido a me amar bastante. Amém. Mas tem sido bom. Deus tem nos dado muitas oportunidades. Temos sido aperfeiçoadas e, ao mesmo tempo, crescido no Senhor, né? Nos ajustado, e tem sido bom. Deus tem nos abençoado muito e não temos do que reclamar, né? A gente tem o Senhor ele é tudo que a gente realmente precisa, né? O pastor Gabriel, que é o nosso pastor aqui do Rio Grande do Sul, esteve aí no Rio de Janeiro, né? Então, para você que não conseguiu acompanhar no culto da semana passada, no domingo, né? Hoje, sexta-feira, vocês estão acompanhando no último domingo, no último culto de Santa Cruz. Se você voltar um pouquinho aí, pelo YouTube da própria Santa Cruz, aí, da Ramá de Santa Cruz da Serra, você consegue acompanhar o culto com o nosso pastor Gabriel, que está dando uma volta aí no Rio de Janeiro, fazendo
algumas pesquisas de futebol e aproveitou para fazer a obra do Senhor, né? Teve esse privilégio de estar lá com os irmãos. E a gente foi muito abençoado, mesmo que online, através da palavra. Eu fui abençoada. Foi abençoada, Yasmin? Muito, né? Muita coisa. Choramos muito, né, Yasmin? Verdade. E o Senhor, ele é poderoso para fazer o mesmo para você que está aí acompanhando o relatório. Amém. E se quiser também saber mais da programação aqui da comunidade Ramassul, nós temos o nosso Instagram, que é Ramassul_. Você pode, se ainda não segue, vai lá, segue, ative o sininho para também receber todas as notificações, porque praticamente todos os dias na semana nós temos algum culto online. Então, na terça-feira, nós temos lá de Pelotas a transmissão pelo nosso Instagram, o culto dos nossos irmãos de Pelotas. Rio Grande, na quarta-feira, então, temos estudos com o nosso pastor Nilson. E na quinta, a transmissão do culto aqui de Alvorada, né, onde nós estamos fazendo e apresentando esse programa. Temos a nossa transmissão do culto a partir das 8 horas da noite no nosso Instagram da Ramassul. No domingo, às 9h30 da manhã, temos pelo Instagram o culto aqui de Alvorada, sendo transmitido diretamente no nosso Facebook, Ramá Alvorada. Se você quiser também acompanhar, curtir a página, vai lá agora e faça isso. Mas também temos o culto pelo nosso Instagram com o nosso pastor Gabriel, fazendo transmissão também ao vivo. Então, para você, né, que daqui a pouco não tem nenhum compromisso na sua igreja local e queira participar e estar junto conosco nesses encontros, fique à vontade, siga a página aí. E além desses cultos, nós estamos ali semanalmente compartilhando algum conteúdo, algum conhecendo os irmãos, né? Nós temos aí a nossa irmã Muriel, fiel aí, compartilhando algum conteúdo semanalmente para que os irmãos possam conhecer outras pessoas da comunidade Ramassul, algum corte de vídeo, alguma coisa que foi falada nos cultos, para que os irmãos sejam edificados. Então, se você quiser acompanhar, saber mais do que acontece aqui na Ramassul, segue lá nosso Instagram e também o nosso YouTube, Comunidade Ramassul. Você consegue ver as nossas lives, que normalmente a gente faz ao vivo com algum assunto específico. E esse mês nós tivemos, então, o nosso... oh, meu Deus. Outubro Rosa. Outubro Rosa. Buguei. Nós tivemos, então, na quarta-feira aí, Por favor, Jailson, não põe nem cinza isso aqui. Na quarta-feira, então, que passou, nós tivemos pelo nosso YouTube e uma live com a nossa pastora Rita e pastora Daniele, comentando um pouquinho sobre esse assunto, né, do Outubro Rosa, que é a questão da prevenção do câncer de mama. Um assunto muito importante, um cuidado importante para todas as mulheres e homens, que é muito raro, mas também acontece. Então, é um assunto para todas as pessoas realmente terem conhecimento e cuidado. Então, compartilhamos aí para que vocês possam estar inteirados dos nossos compromissos, não só aqui na Web Rádio Ramá, mas também por esses canais onde normalmente a gente também compartilha os nossos compromissos e os nossos cultos online. Mas amém. É isso, Yasmin? É isso. Amém. Ficamos felizes para você que ficou até o fim, conseguiu nos acompanhar, ser fiel conosco mais uma semana. Ficamos felizes com esses irmãos, né, que nos acompanham semanalmente. O Renato aí, toda semana tá aí nos acompanhando. Deixa seu comentário, seu alô. Às vezes me manda um print lá da minha cara, num Zoom. Mas a gente entende que é o amor dos irmãos, né? Também nos prestigiando e nos abençoando com a sua presença e seu comentário, acompanhando o nosso programa de relatório. Mas, semana que vem, se Jesus não voltar, nós estamos aqui mais uma semana para mandar um abraço para você que deixou o seu comentário, seu alô, e também para compartilhar com os irmãos o que o Senhor fez na semana que passou. Amém? Amém. Então tá, fiquem na paz e até semana que vem. Tchau. Tchau. Encerramos por aqui o programa de relatório com os irmãos da comunidade Ramassul.